Fala, nação rubro-negra! Hoje a resenha vem quente, com tudo o que está acontecendo no Mengão e as movimentações mais recentes do nosso time. O assunto que domina o Flamengo nos últimos dias envolve Gonzalo Plata e as sucessivas expulsões que têm gerado muita conversa nos bastidores. O equatoriano tem vivido momentos complicados dentro de campo, e os episódios recentes não passaram despercebidos. Na última quarta-feira, 5 de novembro, Plata recebeu o segundo cartão vermelho em apenas 3 partidas, totalizando 3 ao longo de 2025, considerando um que havia sido anulado anteriormente. O resultado imediato dessa expulsão foi um empate em 2-2 com o São Paulo na Vila Belmiro, quando o Flamengo já controlava o jogo e parecia a um passo de uma vitória importante. A situação de Plata começou a preocupar a diretoria, que já pensa em medidas internas para lidar com a sequência de cartões. A ideia é aplicar uma multa, não pelo erro isolado contra o São Paulo, mas pelo acúmulo de situações que comprometeram o time em momentos decisivos. Os rubro-negros têm observado com atenção que essas expulsões vêm ocorrendo em partidas importantes, como nas quartas e semifinais da Libertadores, contra Estudiantes e Racing, respectivamente. No confronto contra os argentinos de La Plata, a diretoria conseguiu anular a punição por entender que houve equívoco da arbitragem, mas ainda assim reconheceu que Plata foi imprudente em alguns lances. Já contra o Racing, o cartão vermelho surgiu após uma agressão leve na etapa final, deixando o Flamengo com um jogador a menos por boa parte do segundo tempo, mesmo assim garantindo a classificação para a final da Libertadores com muita luta. O episódio contra o São Paulo trouxe ainda mais incômodo, porque o Flamengo estava dominando a partida e parecia a poucos minutos de conquistar 3 pontos importantes na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. A expulsão aconteceu por uma entrada atrasada sobre Arboleda, e com isso, a equipe carioca não conseguiu segurar a vantagem, cedendo o empate em 2-2. Esse tipo de situação não é apenas sobre o jogador individualmente, mas sobre como a equipe lida com momentos críticos em jogos decisivos. Plata, que já jogou 46 partidas pelo Flamengo em 2025, anotando 5 gols e distribuindo 9 assistências, mostrou que é um atleta fundamental, titular em 33 ocasiões e entrando em outras 13. Desde sua chegada em 2024, junto ao Al-Sadd, Plata conquistou títulos importantes como a Copa do Brasil, a Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca, mostrando seu valor dentro do grupo. Enquanto isso, Arrascaeta continua fazendo história pelo Flamengo. O uruguaio voltou a balançar as redes contra o São Paulo e alcançou uma marca que não via desde 2019. Com o gol anotado no empate em 2-2, ele chegou a 37 participações em gols na temporada, sendo 22 tentos e 15 assistências. Isso iguala a marca de 2019, quando ele marcou 18 gols e distribuiu 19 passes para gol. Mais do que números, Arrascaeta se consolidou como o estrangeiro com mais gols na história do Flamengo, ultrapassando Doval com 95 bolas na rede. O camisa 10 ainda terá 8 partidas do Brasileirão e a final da Libertadores para aumentar seus números, podendo fechar 2025 com estatísticas ainda mais expressivas. Voltando à questão das expulsões, o Flamengo vive um momento delicado em termos de disciplina dentro de campo. Somando o cartão vermelho de Plata, o clube já registrou 9 expulsões na temporada, 6 delas nos últimos 2 meses. O técnico Felipe Luiz tem se mostrado muito ponderado sobre essas situações, reforçando que não culpa os jogadores por erros involuntários. Em suas palavras, o mais importante é assumir a responsabilidade coletiva e manter a confiança no grupo. Plata, segundo o treinador, é um garoto com coração gigante, dedicado e talentoso, que precisa do apoio da equipe para superar os erros e continuar contribuindo de forma positiva. Essa abordagem mostra a maturidade do comando técnico e a cultura de apoio dentro do Flamengo, equilibrando cobranças e incentivo. Outro ponto importante que movimenta o Flamengo é a situação de Bruno Henrique, que tem sua participação em risco dependendo da decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O atacante está atuando com efeito suspensivo após recurso, podendo jogar contra o Santos, mas ainda existe a possibilidade de ser impedido de atuar nas próximas rodadas e até na final da Libertadores, caso a punição de 12 partidas seja confirmada. Isso adiciona uma tensão extra à reta final da temporada, mas também reforça a importância de todos os jogadores manterem disciplina e foco, porque cada detalhe faz diferença na busca por títulos.
O jogo contra o Santos, marcado para domingo, no Maracanã, será fundamental para as ambições do time no Brasileirão, com a equipe tentando recuperar pontos e continuar na briga pelo topo da tabela. No campo, a equipe segue mostrando qualidade e competitividade. Apesar das dificuldades com expulsões, o Flamengo continua com um elenco talentoso, capaz de superar adversidades e brigar por todas as competições que disputa. O ritmo intenso de jogos exige atenção máxima e controle emocional, especialmente quando se enfrenta adversários fortes como São Paulo e Santos. A administração de situações como a de Plata e Bruno Henrique mostra que a diretoria e o técnico precisam equilibrar medidas disciplinares e suporte emocional para manter o grupo unido. O comprometimento do elenco e a capacidade de se adaptar a desafios são fatores decisivos para que o Flamengo continue forte na disputa por títulos e consiga manter sua tradição de conquistas em 2025. O Flamengo segue mostrando sua força em campo, mesmo enfrentando situações complicadas e adversidades inesperadas. Cada partida traz desafios diferentes, e o elenco precisa demonstrar resiliência para manter o ritmo de vitórias e buscar títulos. A sequência de expulsões, principalmente envolvendo Gonzalo Plata, serve como alerta para todos dentro do clube, mas também evidencia a entrega e o empenho do equatoriano. Plata tem se dedicado intensamente em cada jogo, correndo e se esforçando pelo time, e mesmo quando comete erros, o clube reforça a importância do suporte e do aprendizado. A postura de Felipe Luiz diante dessas situações é exemplar, mostrando que liderar um grupo competitivo não é apenas cobrar desempenho, mas também compreender os momentos difíceis e manter a motivação de todos os jogadores. Arrascaeta, por sua vez, continua sendo um dos pilares do Flamengo em 2025. O uruguaio não apenas marcou gols importantes, mas também distribuiu assistências decisivas, mantendo sua relevância dentro do grupo e elevando o nível do time. Com seus números expressivos, ele mostra consistência e talento, sendo um verdadeiro maestro no meio-campo. A marca de participação em 37 gols nesta temporada confirma sua regularidade e importância estratégica. Além disso, ao se tornar o estrangeiro com mais gols na história do Flamengo, Arrascaeta reforça seu legado dentro do clube, inspirando companheiros e mantendo a torcida animada para cada partida. O camisa 10 ainda terá oportunidades para ampliar seus números, com o Brasileirão entrando na reta final e a final da Libertadores se aproximando, consolidando sua presença como protagonista em momentos decisivos. Enquanto isso, o time precisa lidar com o impacto das expulsões na temporada. Com 9 cartões vermelhos acumulados, sendo 6 nos últimos 2 meses, a equipe enfrenta um desafio constante para manter a consistência nos resultados. Mesmo assim, o Flamengo demonstra a capacidade de se reorganizar dentro de campo, ajustando estratégias e mostrando competitividade. O grupo segue unido, com a liderança de Felipe Luiz sendo fundamental para manter o equilíbrio emocional dos jogadores, principalmente em situações de pressão. A forma como a diretoria e a comissão técnica gerenciam episódios de disciplina e apoio emocional faz diferença para o desempenho da equipe, garantindo que os atletas mantenham a confiança e o foco nos objetivos do clube. O caso de Bruno Henrique também chama atenção, pois adiciona uma tensão extra à reta final da temporada. O atacante poderá atuar contra o Santos, mas ainda existe a possibilidade de ter sua participação suspensa, dependendo da decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Essa situação reforça a importância de cada partida e a necessidade de disciplina e atenção dentro do time. A presença de Bruno Henrique é significativa, e sua possível ausência nos próximos jogos ou na final da Libertadores pode exigir ajustes táticos e estratégicos do técnico. A situação ilustra como cada detalhe, desde a postura em campo até o acompanhamento jurídico e disciplinar, influencia diretamente nas chances do Flamengo de conquistar os títulos que ainda estão em disputa. No contexto do Campeonato Brasileiro, a luta pelo topo da tabela exige foco máximo. Cada ponto perdido representa uma oportunidade desperdiçada e aumenta a pressão sobre os jogadores. O empate com o São Paulo, que aconteceu após a expulsão de Plata, demonstra como momentos de desatenção ou falhas individuais podem impactar diretamente nos resultados coletivos. A equipe precisa aprender com esses episódios, mantendo disciplina e concentração em todas as partidas. A preparação física e mental dos jogadores é fundamental para enfrentar o ritmo intenso da temporada e equilibrar desempenho técnico com controle emocional. O Flamengo,
mesmo diante de adversidades, demonstra a capacidade de se reorganizar e buscar resultados importantes, mostrando a força e a qualidade do elenco. A próxima partida contra o Santos no Maracanã será um teste importante para o time. Com Arrascaeta e possivelmente Bruno Henrique em campo, o Flamengo terá a oportunidade de recuperar pontos e mostrar que continua firme na busca pelo título do Brasileirão. O confronto será decisivo não apenas pelos pontos, mas também pelo fortalecimento da confiança do grupo e pela demonstração de capacidade de superar adversidades. O elenco sabe que cada detalhe conta, desde a disciplina dentro de campo até a execução das estratégias definidas pelo técnico. O desempenho nessa partida será fundamental para manter o Flamengo no caminho certo e fortalecer a equipe para os desafios finais da temporada, incluindo a final da Libertadores. Mesmo diante de críticas e dificuldades, o Flamengo mantém um espírito de união e resiliência. Os jogadores demonstram comprometimento e dedicação, buscando sempre superar obstáculos e alcançar resultados positivos. Plata, Arrascaeta, Bruno Henrique e todo o elenco seguem como protagonistas, cada um com sua importância, contribuindo para o desempenho coletivo. A liderança de Felipe Luiz e o apoio da diretoria garantem que a equipe permaneça focada e motivada, mesmo diante de desafios que poderiam abalar outros times. Essa combinação de talento, disciplina e suporte interno fortalece o Flamengo e mostra por que o clube continua competitivo em todas as frentes, lutando por títulos importantes e mantendo a tradição de sucesso que faz parte de sua história. O Flamengo sabe que cada jogo nesta reta final da temporada é uma prova de caráter, habilidade e resistência física. Os atletas estão cientes de que a pressão aumenta a cada rodada, e qualquer deslize pode custar pontos preciosos na briga pelo Brasileirão ou comprometer a confiança antes da final da Libertadores. A preparação mental se torna tão importante quanto a técnica em campo, e o grupo tem se dedicado para manter o foco total, evitando que situações como expulsões ou desatenções individuais interfiram no rendimento coletivo. O comprometimento de cada jogador, aliado à experiência do técnico Felipe Luiz, mostra que o Flamengo está pronto para enfrentar desafios mesmo em momentos críticos, mantendo a tradição de lutar até o último minuto. Além disso, o elenco continua demonstrando que possui alternativas e qualidade em cada setor do campo. Com Arrascaeta assumindo papéis decisivos e Plata mostrando seu potencial, o Flamengo consegue equilibrar talento, velocidade e criatividade em diferentes fases das partidas. O comprometimento coletivo e a capacidade de adaptação diante de situações adversas, como jogos com um a menos ou confrontos de alta pressão, reforçam que o time não depende de um único jogador para alcançar resultados positivos. Cada decisão dentro de campo é estudada e executada com precisão, mostrando que, mesmo com desafios, o Mengão permanece competitivo e pronto para brigar por todos os títulos que ainda estão em disputa nesta temporada de 2025. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! O futebol brasileiro amanheceu em polvorosa após uma frase que caiu como uma bomba nas redes sociais: "Eu me arrependo de ter saído do Flamengo." A declaração de Gabigol, curta e direta, foi suficiente para reacender um turbilhão de especulações sobre o futuro do atacante e sua relação com o clube que o consagrou como ídolo. Fontes próximas ao jogador afirmam que o tom de confissão não foi por acaso. Desde sua saída, o atacante teria sentido o peso da distância do ambiente rubro-negro, onde viveu os anos mais marcantes de sua carreira, gols decisivos, títulos e uma conexão quase mística com a torcida. Nos bastidores, comenta-se que o jogador nunca se adaptou completamente ao novo clube, e que a rotina longe do Rio de Janeiro teria acentuado uma sensação de vazio profissional e pessoal. Em grupos de torcedores, o rumor se espalhou com a força de um grito no Maracanã lotado. Uns enxergam na declaração uma tentativa de reconciliação, outros acreditam que se trata apenas de nostalgia passageira. Mas há quem garanta que as conversas entre o staff de Gabigol e dirigentes do Flamengo já teriam acontecido, discretamente, há algumas semanas. Nada confirmado, mas onde há fumaça? O discurso arrependido também foi interpretado como um pedido de perdão velado. Gabigol, sempre conhecido pela personalidade forte e pela autoconfiança, agora surge em um momento mais introspectivo.
Pessoas próximas relatam que ele tem refletido sobre decisões tomadas no calor da emoção, especialmente após se ver longe do protagonismo que tinha no clube carioca. A torcida, claro, se divide entre o amor eterno e a desconfiança. Muitos lembram as polêmicas que marcaram sua saída, as trocas de farpas nas redes sociais e a postura provocadora que sempre o acompanhou. Ainda assim, o carinho parece resistir. Ele é o nosso Gabigol. Se quiser voltar, a casa está aberta, escreveu um torcedor nas redes. Enquanto isso, o rumor cresce, os bastidores fervem e o nome de Gabriel Barbosa volta a ecoar com força na Gávea. Coincidência ou não, o ar de saudade mútuo está no ar, e ninguém duvida que o futebol, cheio de reviravoltas, possa escrever mais um capítulo surpreendente dessa história. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!